chegou a hora da nossa entrevista com o especialista de hoje. Estou falando aqui com a Silvia Maura, socióloga e técnica da Fundação Prefeito Faria Lima, CEPAM. Boa tarde, Silvia Maura. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vocês sabem que eu sou técnico, pelo menos fui até o ano passado. Portanto, conversar com alguém do CEPAM é conversar com um amigo. E assim gostaria que o nosso papo fosse levado para os nossos amigos de lá. Silvia, acho que você estava me ouvindo e eu queria trocar um pouco isso com o pessoal. Eu estava falando de planejamento e de prioridades. E o grande problema é como definir prioridades. Vocês, com a larga experiência no CEPAM, como é que vocês têm trabalhado, sobretudo você, com essa tua experiência de longos anos? Não muitos. Não tanto. Então, eu acho que você traz, desde o começo, você, na sua fala, você trouxe logo de início uma questão importantíssima. O prefeito chega com um plano de governo. Uhum. Ele foi eleito em cima de ele falou sobre algumas necessidades dessa comunidade que, de repente, aceitou ele como prefeito. Então, ele já chega com uma carga do que ele mais ou menos sabe. Aí ele chega, claro, ele tem um choque com as necessidades e como está aquela máquina da prefeitura. E com os recursos, hein? Ele percebe essa questão. E a terceira, de alguma forma, é rever e achar os caminhos, na verdade, de fato, como é que a gente acha o caminho para ouvir essa comunidade, para que ela chegue, para que o que ela está pensando chegue, para você definir quais as prioridades. Você pode ter grandes focos nas prioridades, grandes troncos. Agora, onde que vão entrar as metas, como é que vão ser feitas, como é que as prioridades da comunidade vão chegar? Então, Silvia, eu queria até, desculpa te interromper, mas é que já foi vindo a ideia do CEPAM de trabalhar há muitos anos com o processo de elaboração de alguns planos, contribuir, fortalecer o município. Como é que seria esse processo de elaboração? Antes até que a comunidade está aí presente, mas enfim, métodos e como é que pode se elaborar esse processo todo de planejamento, ou seja, o plano? Bom, a gente acredita, de uma certa forma, que só é possível planejamento através da elaboração de um plano participativo. Uhum. E o que isso significa? Eu vou fazer ele setorialmente. Por exemplo, ultimamente a gente fez via Secretaria da Pessoa com Deficiência um plano municipal de acessibilidade. Uhum. Para municípios? Nos municípios. Para vários municípios? Foi uma capacitação para vários municípios que tentou abranger o estado todo através de regiões, levando uma metodologia para que eles pudessem elaborar. A quem pertence esse plano? Ao Poder Executivo, de alguma forma. Quando você olha uma legislação não cumprida, que é até muito legal de pensar como é que participa o Ministério Público, né? Uhum. Você pode sempre se socorrer dele, no sentido de dizer, a legislação já foi vencida. E ainda os municípios continuam tendo barreiras arquitetônicas que não conseguem... Enfim, várias situações onde o Ministério trabalha. Mas o que a gente percebe é que os setores, eles precisam ser trabalhados com uma metodologia muito simples, mas que eles vão aprendendo algumas questõezinhas básicas. No fundo, a ideia é a mesma. O que é que eu preciso? E eu olho, e a prefeitura... E esses planos devem ser conjuntos e a gente tem que pensar na parceria. Uhum. Na verdade, a comunidade e o Poder Executivo têm que ser parceiros para você ter um governo naquele município que realmente reflita a comunidade, quer dizer, ele governa para aquela comunidade. Ô Silvia, mas veja, aí já começa, porque começa a aterrorizar os gestores e contadores, assim, mas bom, o que é ser simples? O que é elaborar um planejamento simples? Porque nós temos que preencher tantos formulários, nós temos que fazer um plano plurianual com tantas metas. Mas pelo que eu entendi, você está falando de simplicidade, não só nos instrumentos, até que os nossos instrumentos não são simples, mas é aquilo que você disse, né? É saber o que quer. E aí vem a ideia da simplicidade. Eu queria que você ainda explorasse um pouco. Aí vem a ideia de que quando eu vou buscar necessidades, eu vou da maneira mais simples e eu pergunto para as pessoas o que é que elas querem, qual é o sonho, que município é esse para daqui a alguns anos, para daqui a pouco, naquela área em que ela atua, sejam conselhos, seja algum tipo de programa que a prefeitura, por exemplo, está levando, eu tenho que pensar nos beneficiários e como eles
estão enxergando isso, todos os conselhos, as comissões, por exemplo, comissões municipais de emprego, eles podem estar participando, colocando suas necessidades. E eu preciso dessa equipe técnica da prefeitura que vai viabilizar esse sonho e essa necessidade, tanto economicamente como tecnicamente também. Então, por isso a necessidade dessa parceria. Então, Silvia, eu queria só fazer menção ao que eu até contei uma historinha aqui no ar, acho que você ouviu. Na realidade, eu acho que você pegou bem e a gente poderia até encaixar essa história. Porque você disse, olha, o saber técnico, o saber de como pensar nos instrumentos, algumas soluções, elas estão com o pessoal da própria prefeitura. Isso. Né? Mas ouvindo sempre a comunidade. Eu acho que isso é fundamental, né? Isso é fundamental para você não ter um planejamento feito em 4 paredes, que não é reflexo, que não é reflexo, mesmo tendo as audiências. Mesmo que você faça e vá passar nas audiências e que eles ainda possam fazer propostas e que algumas modificações possam existir, mesmo assim eu posso ir buscar nos locais. Eu já visto algumas experiências bastante exitosas de municípios que fazem assembleias por bairros, que aprendem a buscar e a captar esses desejos e essas importâncias, a importância que tem esse desejo para aquela comunidade. E fazer avaliações, a equipe técnica pode fazer avaliações e trazer de volta para a comunidade. Ô Silvia, na realidade, esse assunto, inclusive, das audiências públicas, nós vamos até tratar numa aula específica, né, mais para frente. Mas eu queria aproveitar o gancho e te perguntar, você chegou a mencionar, o CEPAM e você, que eu sei, teve muita atuação com planos, com as comissões municipais de emprego, que no fundo, municipais, né? Que no fundo são os conselhos, são conselhos da área de emprego, mas você tem os vários outros conselhos. Você mencionou isso, a importância de utilizar esses canais institucionais. Como é que foi esse trabalho com as comissões municipais de emprego? Quer dizer, havia uma grande estruturação, um manual todo para eles seguirem várias etapas? Como é que foi não isso? Existe. Essa experiência do CEPAM, vale a pena? Não existe um manual e também a gente tem tanto conselhos também, nós fizemos planos, os conselhos também se planejam. Né? Como é que ele vai atuar se ele não fizer se ele não tiver diretriz? Como é que ele pensa as ações, as próximas ações? Se eu tenho entidades ligadas a esses conselhos, como é que elas se relacionam? Como é que se fecham essas parcerias? Que espaço de diálogo é esse que eu quero que se aproxime cada vez mais desse poder institucionalizado, no caso da prefeitura, né? Então, o que a gente acabou trabalhando muito é que nesse processo do fazer um plano para atuar, eu estou capacitando a comunidade. Essa eu acho que é a coisa mais importante. Ela vai aprendendo o que é recursos e quais os limites. Então, você não vai mais ter uma comunidade fazendo demandas absurdas. Ela vai fazer ela vai compreender. Ela vai começar a dialogar realmente com a prefeitura. Acho que essa ideia é a ideia de você ter, nesses processos de planos setoriais, que passam a ser feitos, seja com comissões municipais, com conselhos da criança e do adolescente, que você faz com N entidades que têm esse vínculo, de alguma forma, com o poder, você está levando capacitação. Ele aprende isso, ele aprende que prazo é quando você fala, semana que vem, todo ano tem, então você precisa pôr o prazo direito e você precisa cobrar e aprender que prazo tem data certinha, que ações têm que estar dentro da sua governabilidade, onde é que você pode atuar, não inventar de jogar para todos os lados, não fazer demandas que o dinheiro não dá e muitas vezes você começa a fazer demandas que ele muitas vezes ultrapassa a governabilidade do próprio município, você começa a fazer demandas para o Estado e etc. Enfim, conseguir, eu acho que tudo isso é capacitação. Principalmente. Não, eu estava aqui ouvindo e estava me deliciando, porque no fundo você está reforçando a ideia que o próprio processo da elaboração do plano, do planejamento, ele tem um viés muito forte de capacitação. E aí, você foi ligando a uma figura que eu mostrei aqui há pouco, a ideia de que gestão, planejamento, a ideia de prestar contas, controle, ou seja, todos vão ficando envolvidos com o próprio processo, sabendo dos prazos, né? No fundo, é o que você disse, é ampliar a parceria. É ampliar a parceria, isso. Né? Cumprir a ideia de que aqui trata-se de recurso público, da coletividade, não dá para ficar
com o melhor plano possível. E o melhor diagnóstico, né? Porque todo mundo quer fazer, usar indicadores do CA, de pegar indicadores... Nossa, uma coisa super complicada. Como é que é isso? Vamos primeiro, então, ensinar, no mínimo, as pessoas nos conselhos ou nesses espaços democráticos de diálogos, como é que se lê efetivamente. Você quer falar de indicadores? O que eles representam? Como é que você pode ler um banco de dados? Como é que você decodifica isso? Eu acho que quando você sempre está nesses processos preparando a população para discutir alocação de recursos. Ela, de repente, num processo um pouco mais para frente, ela vai estar par a par, podendo estar nessa discussão de fato, de frente. Porque esse processo é um processo grande de capacitação. E a única pena que dá é que esses espaços, na história, eles são novos. E que esses espaços, dependendo do poder que tiver no município, ele não é um desenvolvimento linear, um conselho não tem um desenvolvimento linear, né? Às vezes ele tem uma grande importância, no momento seguinte ele cai um pouco, depois ele retoma, mas acho que com o tempo e com a organização da sociedade, a sociedade civil cada vez mais organizada, e essa troca, uma fala que eu acho super importante para o pessoal que trabalha com e principalmente que você está falando com contadores e gestores. Gestores e coordenadores dessas políticas públicas, né? A eles eu acho que aprender muito a trabalhar com os próprios beneficiários das políticas. Acho que esse é um aprendizado para frente, para o futuro. Não é só com esses conselhos, é começar a ouvir realmente para esses gestores. E acho que é um aprendizado que vai ficar. E esses contadores, acho que também podem fazer parte desse processo. Eles são fundamentais. Ouvi aquele menino há 30 anos conversando, falando sobre isso, né? Eu imagino que o quanto ele pode auxiliar esse processo de capacitar, de alguma forma permitindo manifestação da comunidade em cima dessa questão do planejamento. Acho que essa é a tua linha. Olha aqui, Silvia, eu na realidade tenho mais perguntas, queria continuar, mas o pessoal está nos ouvindo e eu queria abrir a palavra, inclusive, para eles agora, até para aproveitar a sua expertise, o seu trabalho, esse jeitinho manso, né, da Silvia de ir explicando e vai saindo, inclusive, definições importantíssimas. Tem aqui um pessoal, já está conosco, pedindo a palavra, Tabuão da Serra. Vamos abrir a palavra lá, Tabuão. Por favor, Tabuão. Pode falar. Estamos ouvindo. Boa tarde, Atlas. Em primeiro lugar, eu gostaria de mencionar com relação a 2 itens do bloco anterior e gostaria de enfatizar que o Tribunal de Contas, uma visão contrária do que foi falado no bloco anterior. O Tribunal de Contas aqui no município, né, de Imbu e região aqui, ele sempre tem dado total apoio, orientação quando solicitado. Então, hoje não tem mais aquela visão que é só auditoria ou fiscalização. E gostaria de comentar também sobre como o contador poderá colaborar quanto às nomenclaturas de peças orçamentárias, PPA, LDO e LUA, né? Eu, pela vivência lá no município de Imbu, eu gostaria de comentar o seguinte: o contador ou representante da Secretaria de Finanças tem que extrair das peças orçamentárias ou balancetes as informações e transformar em linguagem acessível para a população, seja em audiências públicas ou em reuniões dos diversos conselhos, para que a população entenda de fato. E com relação a PPA, LDO e LUA, eu gostaria de comentar assim, que a LDO ela é protocolada em 30 de abril. E o PPA ele chega na Câmara em agosto ou setembro. Então, no primeiro ano da gestão tem essa incompatibilidade, né, de datas. E um terceiro comentário com relação à fala de agora, de planejamento e orçamento. Que nós trabalhamos com um orçamento participativo. Em primeiro lugar, são várias audiências públicas para levantamento das demandas de serviços ou obras no município.
logicamente as demandas são maiores que os recursos disponíveis. Depois, em conjunto com a população, vamos definir as prioridades a serem inseridas no orçamento. Seria isso. Passa a palavra. Ele termina dizendo, claro, os recursos são finitos, não brotam em árvore, né? E aí como compatibilizar, né? Eu acho que... Então, eu acho que isso que é a capacitação da comunidade, é essa compreensão. Essa compreensão e essa noção do coletivo. Eu vou cada vez mais saindo desse indivíduo que exige e que quer para o bairro dele, e vou começando a descobrir o coletivo. Vou começando a descobrir que um plano de saneamento no município é mesmo fundamental e que todas as casas terem esgoto, por exemplo, é importante. Então, alguns municípios podem até abrir mão, alguns bairros podem até abrir mão de uma demanda, dado a finitude dos recursos e que demanda vamos priorizar. Eu acho que essas questões, isso são questões da capacitação. Acho que ele conta bonito sobre ele não falou o nome, né? Não me lembro o nome também. Ele fala bem sobre esses momentos mesmo da audiência. A primeira de levantar as demandas, a segunda de priorizar e de estar sempre retomando para essa comunidade o que resolveu disso. E essa noção da finitude dos recursos é capacitação, sim. Acho importante discutir isso. E eu acho que toda a comunidade é capaz de entender. E de entender seu tempo e de, cada vez mais, se abrir para o coletivo, deixando os espaços, às vezes, locais, que dá para esperar um pouco mais. Silvia, tem também o pessoal de São Bernardo do Campo. São Bernardo com a palavra. A postura do Tribunal de Contas, junto aos jurisdicionados, devo acrescentar que a Lei Complementar 709 de 1993 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em seu artigo 2º, inciso 25, trata exatamente daquelas perguntas que devem ser formuladas junto ao Tribunal de Contas, bem como também deve ser observado o regimento interno, em seu capítulo 9 das consultas, seção 1, competência, artigo 224. Portanto, alguma das perguntas que devem ser elaboradas relacionadas a temas no município ou em qualquer outro órgão da administração pública estadual pode ser feita, sim, desde que seja obedecer aqueles requisitos previstos ali, possivelmente no artigo 224 do regimento interno. Outras perguntas podem ser respondidas por um agente público, no caso, o agente da fiscalização financeira, que atua na área de auditoria externa, desde que essa pergunta, ou essas perguntas, elas estejam, digamos, no nível em que possam ser respondidas, pois aquelas que são consideradas mais complexas e requer um tratamento especial, ou seja, uma resposta fundamentada, tem que passar pelo crivo do Tribunal de Contas, submetida, então, ao que determina a Lei Complementar 709/93. Muito obrigado. Obrigado, São Bernardo. Eu queria lembrar a todos que eu sei que o espaço de interação é um espaço muito gostoso, importante, para trocarmos ideias. Mas eu pediria até que vocês utilizassem o máximo a nossa entrevistada de hoje, pergunta direcionada a Silvia Maura. Estamos tratando de planejamento e ela veio mostrar essa experiência do CEPAM. Lembrando também a São Bernardo, e aí acho que foi importante a sua ressalva, eu disse no início desse programa, toda discussão ou pergunta, inclusive que exige uma reflexão mais aprofundada, será trabalhada por nossa equipe e, sobretudo, pelos advogados do CEPAM. Até porque, de novo eu reitero, sou um economista e é claro que eu sempre me utilizo dos parceiros. Falando em parceria, Silvia, parece que nós precisamos garantir cada vez mais no processo de ouvir a ideia da parceria. Mas antes que eu te ouça e tenha a minha parceira, tem aqui o pessoal SAP de Pirajuí. Vamos ouvir o pessoal SAP Pirajuí. Em se falando em planejamento,
na iniciativa privada, nós trabalhamos sempre com orçamento, ou planejamento e orçamento, pessimista, otimista e realista. Ou seja, levando em consideração como é que vai se tratar as crises, as emergências, as tendências de mercado que podem influenciar no recolhimento das receitas. Eu queria saber como é que a administração pública vai tratar, ou o curso vai tratar essas situações no planejamento. Como vocês perceberam, a nossa convidada de hoje está reforçando a ideia de que, antes de pensarmos o que temos de recurso e aí vamos fazer, ela reforçou, parece que essa ideia, vamos ver o recurso e depois vamos ver o que fazer. Eu estava entendendo ao contrário, você estava dizendo pelo menos uma outra linha, não, Silvia? De buscar primeiro essas demandas. O que ele traz é um modelo de planejamento estratégico que coloca o mercado, né? Sim. Você vai olhar onde se coloca essa instituição que você está, dentro de um cenário, e como é que você quer que ela cresça dentro desse cenário, e que eu acho que está mais ligado mesmo a uma administração pública, né? Se você pensar em outra metodologia que também o particular usa, a empresa... A administração privada. A administração privada usa, que está focado no cliente, então faz todo um planejamento em cima disso. No lucro e no projeto a curto prazo. Né? Que quando fala de sociedade, aí a administração pública é diferenciada, não? Eu acho que tudo que diz respeito à comunidade, ao município, de uma certa forma, ele tem que ter sim outra visão. Não dá para a gente focar, não buscar essas necessidades, anseios, desejos da população. Isso não significa que eu só vou fazer isso ou eu não tenho dinheiro para isso. É claro que é uma preocupação, mas é procurar ouvir e ver onde eu posso aproveitar e de que forma eu posso traduzir isso no trabalho técnico das prefeituras. Eu acho que já não é mais, é dever, é um direito a que a prefeitura exerça esse dever, que é de estar dando satisfação, efetivamente. E é bom mesmo que, eu acho que nesse curso, pelo menos vai chegar alguns questionamentos para esse setor do serviço municipal, de alguma forma, que é a corresponsabilidade nas ações. Um governo que está dividindo com a comunidade a responsabilidade pelos caminhos desse município, eu acho que descobre a médio e um prazo talvez um pouquinho mais longo, as vantagens disso. E vai ter uma comunidade, uma sociedade que vai conseguir ouvir essa troca, essa parceria. Eu vou também aprender, essa sociedade, com o tempo, ela vai aprender a diminuir suas demandas, a não fazer papel de eterna oposição, a de conseguir, e fora isso, um dado fundamental que eu acho que é a Câmara Municipal, né? Que também pode estar junto nessas audiências e pode até estar pedindo, né? A Câmara pode até pedir audiência para ver se realmente as propostas da comunidade estão, de repente, no próprio PPA, não é? Você sabe, Silvia, que no nosso curso, inclusive o material preparado pelo professor Polo, passou em discussão com o Tribunal de Contas. E uma das questões que o próprio Tribunal de Contas queria mencionar e garantir que esse planejamento com a comunidade deve ser presente a todo momento. E, em certo momento, a ideia de construção de uma unidade central de planejamento na prefeitura, mas que garantisse uma comissão com a representação da sociedade. Então, veja, tudo isso é novo. E o próprio tribunal, né, pedindo e solicitando que essa comissão, com representantes da comunidade, fizesse parte. Então, veja, a ideia que você falou agora, corresponsabilidade. Senão, nós vamos aonde? Né? Nós vamos junto com a população, aquilo, inclusive, que ela deseja. Isso. Mas tem mais gente ainda. Tem o pessoal de Mirante do Paranapanema. Vocês com a palavra, por favor. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Estamos aqui muito ansiosos com esse curso, hoje com um tema muito importante, planejamento orçamentário para os municípios. Então, nós estamos com a socióloga aí, eu pergunto, no nosso município, nós temos lá o orçamento participativo, onde convida a comunidade a participar, dar suas ideias, dar suas demandas. E gostaria de saber da socióloga aí,
como que a gente pode tornar com que o cidadão tenha mais responsabilidade, saber onde que ele quer morar, que cidade que ele quer construir para os seus filhos, para os seus netos, para levar, despertar a consciência dele a participar dessas audiências, a ser efetivamente cidadão participativo. Como que eu posso levar o cidadão do meu município a participar dessa audiência, a dar a sua colaboração para o processo? Porque muitas vezes ele acha que a responsabilidade é do secretário, do prefeito, daquelas pessoas que estão mais na administração pública, sendo que ele que deu a carta, que deu o voto para que as pessoas representassem ele e fizesse gerir bem o recurso público para a administração. Então, como que eu posso despertar esse cidadão a ter consciência para melhorar o ambiente onde ele mora? Gostaria de perguntar ao sociólogo. Passa a palavra. Bom, primeiro, a Mirante do Paranapanema, que já tem o OP, já tem orçamento participativo, parabéns. Acho que já é um avanço. Segundo, você está perguntando que mesmo ele tendo o orçamento e ele participando talvez de 1/5 ou menos do que isso, que eles realmente acabam decidindo, você está perguntando como capacitar essas pessoas para que elas possam ter, pelo que eu entendi, uma participação mais ativa e com a força maior. É isso que você entendeu? Olha, é nessa linha. Primeiro, eu acho que a gente tem parceiros, para quem está interessado em que essa participação ocorra, nós temos parceiros na sociedade civil que estão aí espalhados, que a gente tem que usar o máximo possível. A gente tem que usar as igrejas, seja lá as pastorais da Igreja Católica, seja as universais, qual igreja tiver, nesses núcleos às vezes mais afastados do município. São núcleos, sim, que podem agregar pessoas. Tem as lideranças de bairro, que a gente, que são que tem organizações no próprio bairro. A gente tem a imprensa, e não pensa só em jornal. Pensa nos programas de rádio, tipo programa caipira, programa de polícia, qualquer tipo de programa. Dê o espaço. Quem tiver interessado em trabalhar essa população, não perde espaço. Não vai chamar por uma assembleia de OP só através de jornais, não vai fazer esse tipo de convocação. Sabe também que muitas vezes, para ter as pessoas aprendendo e se fortalecendo, eu tenho até que criar do lado, no dia das assembleias, um espaço onde as crianças possam ficar, por exemplo. Então, são várias situações que eu vou fazendo com que as pessoas possam, primeiro, que elas possam participar. Segundo, a presença de alguém da prefeitura instruindo de alguma forma, porque não vai se pagar para capacitar conselho para ter essa participação mais ativa. A própria prefeitura e a própria comunidade e todos esses órgãos que eu disse pode estar discutindo principalmente a alocação de recursos. E está discutindo, não gosto da palavra diagnóstico, prefiro um levantamento, mas e isso a própria prefeitura pode trazer, porque logo que o prefeito chega, ele já percebe a desigualdade entre bairros, por exemplo, quais são os bairros que não têm saneamento, quantos não têm água corrente, quantos, enfim, não tem transporte. Isso tudo tem que ser levado. E o foco do coletivo, eu acho que é uma batida até que o pé de igualdade, pelo menos próximo disso, que é essa organização, essa sociedade civil organizada, junto com o pessoal da prefeitura, sem a prefeitura achar que esse espaço da organização da sociedade civil está muito grande, porque isso não é uma verdade, volto a dizer, a equipe técnica da prefeitura é fundamental, porque ela viabiliza técnica e economicamente todos os desejos dessa comunidade. Então, isso é para que nunca um gestor de economia do município sinta que ele está sendo relegado, e sim que se pode fazer esse trabalho conjunto. Ô Silvio, eu concordaria com tudo você, só faria uma pequena ressalva, responder não a todos os desejos, mas pelo menos tentar, né, responder, porque até os recursos e a situação. Mas enfim, eu acho que essa é a ideia. Temos ainda também o pessoal de Votuporanga. Votuporanga, pode nos perguntar. Boa tarde, Atlas. Boa tarde, doutora Silvia. Eu sou o Alberto, prefeito de Álvares Florence. Nós estamos discutindo em planejamento,
em planejamento participativo. Nós estamos aí com uma socióloga, e isso é muito bonito, maravilhoso. Mas 70% do nosso estado é composto de pequenas cidades, e isso é muito difícil. Eu, pessoalmente, costumo fazer isso. Nós fazemos pesquisa, discutimos com os nossos secretariados, principalmente com o contador, que é o técnico que executa, que ajuda a fazer todo o planejamento, todo o orçamento, mas é muito difícil. Por quê? Cidades pequenas, muito carente. Então, no meu caso, a dificuldade que nós estamos tendo, questão da saúde. Geralmente, nem o governo federal e nem o governo estadual destina dinheiro, recurso, para a compra de medicamento, exames médicos, e nós estamos passando uma dificuldade com isso. Então, a pergunta é o seguinte: nesta fase que nós estamos passando, nós estamos preparando o orçamento, preparando o PPA, enfim, uma série de coisas para os próximos 4 anos, para o ano que vem, e a dificuldade é o seguinte: nós estamos tendo uma queda muito acentuada de arrecadação. O que faria nesse momento os prefeitos e os técnicos, os contadores dos municípios, para atender toda essa queda de arrecadação aí e não ferir a lei de responsabilidade fiscal? E depois foi colocada aí questão de Ministério Público. O Ministério Público tem provocado praticamente todos os municípios com eliminares para que a gente possa dar remédio. Como que você tem queda de arrecadação, você faz um planejamento, dá para se executar, né? Os últimos 3 anos aí, 4 anos que nós tivemos, conseguimos fazer isso, só que esse ano está impossível fazer isso. Por quê? Tivemos que enxugar a máquina pela queda de arrecadação. Agora vem Ministério Público, vem educação, a própria saúde, que você tem que manter as leis de responsabilidade fiscal, os índices, e nós não estamos conseguindo. Então, eu acredito que 70%, 80% do nosso estado está em dificuldade, as prefeituras, principalmente as prefeituras pequenas, e não vai conseguir fechar as contas, vai ficar com o resto a pagar. Como que fica essa situação? Outra questão, Tribunal de Contas. Foi colocado que o Tribunal de Contas, muitas vezes, não orienta, tal. Eu discordo. Orienta. Eu passei aí por 4 auditorias do Tribunal de Contas, todas elas foi muito bem orientada. O que nós devemos analisar é o seguinte: alguns auditores, muitas vezes não orientam e analisam o seguinte, que prefeito e contador é tudo bandido. Por quê? Porque eles chegam na prefeitura só para canetar o prefeito. Tem excelentes técnicos, excelentes funcionários do Tribunal de Contas, mas alguns estão despreparados para a função. Então, o Tribunal de Contas teria que analisar melhor essa situação e classificar melhor os seus funcionários. Esse é o meu ponto de vista. Passo a palavra. Obrigado, Votuporanga. É sempre bom também estarmos falando não só com todos os gestores, mas aquele gestor central, não é isso? O prefeito. Bom, Silvia, pelo que eu entendi aqui do prefeito, a primeira parte dele muito, assim, a forma como ele colocou, de forma, inclusive, os problemas que o município vem sentindo, sobretudo municípios pequenos, né, Silvia? Com a crise, com a queda da arrecadação que todos estão passando, né, a rigor nós sabemos disso. Como fazer? Porque veja que ele é cheio das intenções e tem sua equipe. Né? Agora, como fazer isso? Eu não sei. Como é que você vê isso com a relação com a comunidade, então, neste quadro complicado? Eu volto a insistir que, primeiro, o tamanho de um município, e a gente no estado de São Paulo, a maior parte dos municípios... Sem dúvida, 80%, 20, né? Menor que 20 mil habitantes. Então, até 20 mil, quer dizer... Então, a gente já está falando para município pequeno mesmo, acho que tem que levar isso em consideração. E estamos levando. E a questão da participação da sociedade civil, nada muda nesse aspecto. Essa questão da diminuição, quando diminui a arrecadação de um município, e as questões que estão tendo com o Ministério, eu acho que com o Ministério Público, primeiro, acho que ainda tem que se olhar primeiro para o Ministério enquanto um parceiro. Uhum, ele pode, sim, fazer TACs e tomar outras atitudes, mas eu acho que primeiro é parceria, é a primeira fala. E toda vez em que a gente conseguiu, em grandes seminários pelo Estado, ouvir
os ministérios, as primeiras tentativas são os promotores, eles são sempre de tentar sentar junto e tentar resolver, mas existem prazos até onde você pode levar. Segundo, todos esses organismos, no município pequeno também tem igrejas, tem rádio, tem formas de capacitar essa comunidade do mesmo jeito. E as cobranças dela vão ficar de acordo com a possibilidade de recursos. Elas não vão exagerar e nem pedir, desde que exista uma interface, uma parceria aí da prefeitura. Né? Elas precisam saber da situação difícil que você está passando e, ao mesmo tempo, você olhar para essa comunidade como uma grande parceira que vai te ajudar nessa questão, que vai fazer uma demanda menor, definir prioridades. Isso vai ajudar em tudo isso que o quadro desse está colocando. Esse quadro não é para você levar sozinho, com certeza, de alguma forma, e sim buscar parcerias no seu município. Não é assim, o prefeito foi eleito por aquela comunidade, em cima de umas demandas. E a ideia principal é governar com, não é para, não é sobre alguém, é com, é uma questão de parceria. Aí, você pode ter, você em última instância é o maior responsável, e por isso mesmo que você pode até fazer as últimas definições, mas busca parceria ali. Você vai até se fortalecer melhor diante dos órgãos estaduais, diante dos órgãos, de qualquer outro órgão que venha ali fazer cobrança que você agora não está podendo arcar. Taubaté está na linha direta. Acho que a pergunta que eu ia fazer já foi respondida pela doutora Silvia, que eu ia perguntar justamente a parte como motivar a população para participar no planejamento. Ela respondeu com as perguntas que foram feitas. Eu gostaria de acrescentar uma sugestão. Além dessa participação, qual o cuidado que se deve ter, principalmente dessa parte como socióloga, para evitar que essa participação seja manobrada politicamente, que é uma preocupação, e também como adequar a questão do que a população quer e um acerto com o que se pode ser feito, que seria com a parte técnica, com a parte dos contadores, que a dificuldade é a hora que chega para os contadores, para se fazer a peça de planejamento, é se tem aquela receita daquela despesa que está sendo proposta. Então, para evitar, para conciliar a parte tanto política como a parte técnica, qual a sugestão dela? Eu acho que o planejamento participativo, uma das dificuldades maiores é evitar a manipulação, de que ele seja manipulado. Aí por que pode ser manipulado? Pode ser manipulado porque as pessoas não estão efetivamente capacitadas. Então, por promessas, elas muitas vezes votam em questões, em audiências que elas não estariam votando, se elas conhecessem um pouco mais. Então, a minha proposta maior é que, para ter uma evolução, quando se começa e só tem audiências, eu acho que não tem muito jeito. No entanto, que se faz tudo por votação. Mas consenso não é sempre votação, não deve ser. Deve ser porque o argumento do outro foi tão convincente que eu mudei a minha postura, né? Mas, em último caso, vai ser mesmo votação. Mas, de qualquer forma, o participativo, ele tende, sim, ele corre esse risco de manipulação. Manipulação, às vezes, por vereadores, pela própria prefeitura, por sindicatos, por N entidades que têm mais claro os caminhos, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que se evita capacitando. E capacitar é compreender aquilo aonde vai se trabalhar. Por isso que é super importante não colocar... É muito difícil a comunidade conseguir discutir, por exemplo, a alocação de recursos se ela não compreender como isso se faz. E, para isso, se eu não posso ficar reunindo as pessoas, eu posso usar os meios de comunicação. Eu posso usar rádio, eu posso ouvir as pessoas falando, eu posso usar as igrejas, tudo que eu já disse sobre a sociedade civil, ela é importante. Porque quanto mais capacitada ela tiver, muito menos sujeita à manipulação ela vai ser. E organizada em cima de algum foco. Essa é a questão desse perigo que ela traz, que a companheira de Taubaté, né, trouxe, e que eu acho efetivamente um risco. A gente precisa estar constantemente atento.
E há algumas manipulações que eu diria que elas não são perigosas. Quando a gente passa a fazer parte de grupos, pessoas que têm agendas secretas, que eu vou chamar de agenda secreta. O indivíduo passa a fazer parte de um conselho ou de uma reunião de bairros por conta de que ele quer ser vereador na próxima eleição. Há algum mal nisso? Não acho nenhum. Se ele não colocar os objetivos pessoais dele na frente dos objetivos que nós nos reunimos, deixa ele ser. No geral, porque ele tem um objetivo muito forte nesse sentido, ele é um grande batalhador em cima das causas. E se a causa que ele for defender é a nossa, pode ficar. E não é uma questão de manipulação. Às vezes eu posso manipulá-lo até. Ela traz uma segunda observação? Eu acho que, de certa forma, você já lidou com essa preocupação. Como evitar a manipulação. Silvia, na realidade, esse é um processo também da própria construção que estamos fazendo. Isso, é um processo. Na nossa federação, né, por meio da nossa Constituição, enfim, que o município está vivendo. E passa por esse curso a ideia de capacitação com gestores. Silvia, nós vamos ter que encerrar aqui. Que pena, porque eu gostaria de a gente continuar nessa conversa, porque, de uma certa forma, estamos passando, né, as reflexões sobre planejamento. Mas eu vou continuar aqui, que pena, isolado. Queria agradecer a sua participação. Né? Eu que agradeço e coloco o CEPAM à disposição nesse sentido de querer falar com a gente, de querer alguma informação. Estamos lá. Tá ótimo. Então Tá já certo? sabem, inclusive, o nome da socióloga Silvia Maura.